Você tem dúvidas sobre os princípios do processo civil? Como é que eles podem ser abordados no exame de ordem? Será que já caiu alguma vez? Tem perspectiva? Já sim, gente, e é um tema que vem sendo bem abordado. Vem comigo que a gente vai tratar disso agora. Olá pessoal, sou a professora Emília Queiroz e estou aqui para dar dicas de processo civil sobre assuntos e a forma de abordagem no exame de ordem. Então pessoal, vamos falar sobre princípios de processo civil. Durante muito tempo não se deu a importância devida a esse tema, principalmente na área de concursos, de exame de ordem, mas com o advento do CPC de 2015, que passou a vigorar em 2016, esse assunto ganhou grande proporção. Por quê? Muita gente achava que era uma coisa que se tratava só na filosofia, na teoria geral do processo, mas a gente pode observar agora que os princípios de processo civil impactam todas as etapas do processo civil. Então, vale a pena parar e se dedicar ao estudo desse tema. Gente, o Código de Processo Civil de 2015 foi o primeiro código feito de forma totalmente democrática e discutida. E, diante da crise que era latente dentro do Poder Judiciário, os elaboradores acharam por bem beber da fonte, né? Então, foram buscar nos princípios do processo algumas soluções para que haja mais efetividade processual, né? Então, eu já estou trazendo para vocês a diferença entre uma norma seca e uma norma principiológica. A norma principiológica, e quem quiser aprofundar o tema pode estudar lá por Dworkin, a norma principiológica traz a estrutura basilar do sistema. Então, em momentos de crise, sempre se recorre às bases, às colunas, né? Então, por isso, é o primeiro código de processo civil que tem uma parte específica de normas fundamentais de processo ou normas principiológicas. Mas quais são esses princípios? Antes desse código já existia princípio de processo civil? Sim, princípios de processo civil vieram dentro da Constituição de 88. Até por isso precisou se atualizar o código, né? Então, o princípio do contraditório, o princípio da ampla defesa, né? Todos aqueles princípios clássicos de processo que nós já tínhamos na Constituição foram replicados dentro do Código de Processo Civil, mas também foram criados alguns princípios próprios de processo civil que merecem destaque. O princípio da cooperação, né? O princípio da cooperação não é o princípio através do qual você vai pegar as provas que tem contra o seu cliente e dar ao adversário, não, tá? O princípio da cooperação é o princípio através do qual todos os envolvidos no processo devem colaborar para que o processo acabe num tempo razoável e atinja o julgamento do mérito. Então, seria o quê? Eu não estar procrastinando desnecessariamente o feito, tá bom? Porque a gente sabe que a gente tinha, inclusive, no regime antigo, multa para embargos declaratórios meramente procrastinatórios. O que é que acontece nessa nova dinâmica? O juiz tem a possibilidade de multar qualquer ato das partes, dos advogados, na realidade, que seja para postergar o feito, não só, como no regime antigo, se o embargo declaratório era meramente procrastinatório, tá? Então, dentro desse princípio, a gente depreende também a questão da primazia do julgamento do mérito. Por que é importante esse princípio da primazia do julgamento do mérito? Porque agora o juiz tem que aplicar todos os esforços para aproveitar aquela causa que está existente ali. Por que eu digo isso? A gente sabe que existia um número imenso de processos extintos sem examinar o mérito, porque existia qualquer tipo de vício nele. Com esse princípio da primazia do julgamento do mérito, o dever saneador do juiz aumenta para que ele sane aquela falta, aquela falha e possa julgar a causa naquele mesmo processo. Claro que tem defeitos que são insanáveis, mas os forem insanáveis têm que ser aproveitados dentro daquele processo. Gente, por que é importante a gente respeitar os princípios? Porque se o juiz se convencer de que uma das partes está desrespeitando um dos princípios,
ele pode multar a parte por ato atentatório contra a dignidade da justiça, multa inclusive pecuniária, tá bom? Então, é importante você ter o domínio dos princípios processuais como matéria de fundamentação e de argumentação dentro das suas peças. Isso é toque também para quem vai fazer a prova também da segunda fase, usar esses argumentos principiológicos, principalmente se cair algum recurso, tá? E quando você já tiver na sua prática e também saber para as provas, isso primeira e segunda fase, que os princípios devem ser respeitados, mais ainda no advento do CPC de 2015, que tem uma parte específica de normas fundamentais de processo. A gente, em outro bloco, vai falar um pouco sobre o princípio do autorregramento da vontade, tá bom? Vale a pena dar uma lidinha no início do código. Valeu, pessoal. Sigam aí o Vai Cair na OAB.